Agora, nós vamos ter uma palestra da Umbanda, falando sobre a evolução espiritual dentro dos conceitos da Umbanda. Então, quem vai fazer essa palestra é o Babalorixá Miguel de Xangô, presidente da Associação das Religiões das Comunidades Tradicionais de Guarulhos, sacerdote do Templo de Umbanda Sagrado Caboclo Sete Pedreiras. Pai Miguel de Xangô está aqui para... Bom dia a todos vocês, né? A todos os presentes, né? Vou começar dizendo que para mim é uma honra, é uma alegria poder estar aqui no Seminário Ramatiz, né? E em homenagem, né, ao nosso irmão Sidney Carvalho, qual eu convivi um pedaço do caminho, né? E nós temos aí frutos dele dentro de Guarulhos, né? Ele era o dirigente do Fórum Unilux, né? O Fórum Interreligioso aqui em São Paulo, e ele deixou as sementes, né? Deixou aí a continuidade dos processos, porque em Guarulhos nós temos o Fórum Interreligioso da cidade de Guarulhos, que foi inspirado e foi ele o nosso mentor, né? Foi ele que nos caminhou para que nós pudéssemos hoje, dentro da cidade de Guarulhos, nós temos um Fórum Interreligioso. E eu gostaria de iniciar aqui pedindo licença, né, ao meu irmão, o Sérgio, e a todos vocês, que nós fizéssemos 1 minuto de silêncio em memória do Sidney Carvalho. Bom, feito 1 minuto de silêncio, né, em memória do meu irmão, né, do meu amigo, nós vamos iniciar os nossos trabalhos, né? Eu tenho certeza que ele é uma estrela que está brilhando lá no céu, se não um sol, né? E está aqui a nos amparar nesse momento, né? Irradiar o que é positivo que existe no cósmico, né? Que é positivo que existe no universo, né? Eu gostaria de iniciar o nosso trabalho, né, dizendo a vocês o seguinte: eu vou falar sobre a evolução espiritual dentro da concepção da Umbanda, e utilizando princípios que são espirituais e princípios que certamente vigem, né, e fazem parte de um todo do universo, em que pese ele receber nomenclaturas e nomes diferentes, né, em que pese ele receber rótulos diferentes, mas é o mesmo e um só princípio, né? Deus é universal, ele é o princípio de tudo, né? Ele é o princípio e o fim, se nós assim entendermos, né? E eu gostaria de falar algumas datas, só para que a gente depois faça uma reflexão, e vocês vão entender o porquê, né? Quando se fala de evolução, nós vamos refletir, nós vamos meditar sobre essa evolução que está aí, né, afora dos bastidores, né, que nós não estamos vendo agora, está afora, ocorrendo lá na sociedade, o que ocorre fora das nossas casas, fora das paredes dos nossos lares, fora da parede dos nossos templos, porque, na verdade, o templo maior que existe somos nós mesmos, né, o nosso corpo. Nós somos o primeiro templo. E o que ocorre no externo, tudo isso que ocorre no externo tem a ver com a evolução, tudo isso que ocorre no externo tem a ver com o que ocorre na evolução planetária como um todo no universo. Nós temos uma data que é considerada, né, oficialmente a data de descobrimento do Brasil, que se dá em 22 de abril de 1500, segundo a história tradicional, né? Essa é uma data importante, né, descobrimento do nosso país, né, ou pelo menos aonde nós vivemos presentemente. Aí nós vamos ter uma data chamada de 13 de maio de 1888, que é onde foi sancionada a Lei Áurea, né? E a lei é de número 3.353, ela foi de 13 de 5 de 1888. De 1500 a 1888, nós vamos ter 388 anos que o Brasil foi conduzido dentro de um sistema de escravidão, ou ligado ao sistema de exploração geral, né, da maneira como o ser humano vive, ou da maneira como o ser humano acha que deve viver, né? Durante 388 anos, então, nós tivemos esse período. Aí nós temos uma outra data importante, que é 25 de junho de 2016. É hoje,
nós estamos aqui, né? Dentro do seminário Ramatiz, falando sobre espiritualidade e evolução, né? De 1888 para 2016, nós temos apenas, né, 128 anos passados. Muito menos do que foi o período de escravidão, né? Se nós considerarmos, né, que a Umbanda tem como data principal o seu surgimento, da maneira como é entendida, da forma organizada, né, e muito discutível em alguns termos, mas vamos considerar, né, que ela é de 1908. Né, 108 anos nós temos de Umbanda. Muito menos ainda do que os 128. Né? Mas ela existe há 108 anos da forma como ela foi criada, né? Da forma como ela surgiu. E ela surgiu de uma maneira inusitada, porque ela veio de uma forma que a espiritualidade, naquele momento, precisava dar uma nova forma para as pessoas começarem a pensar na espiritualidade, né? Para que algumas pessoas, ou uma fração das pessoas, dos espíritos que estão aqui, né, encarnados, que pertencem à grande fraternidade branca, ou pertencem às várias fraternidades que existem no universo, que ela viesse se instalar como uma forma de pensamento para servir do quê? De reeducação espiritual ou educação espiritual das pessoas, dos que encarnariam, dos que já estavam encarnados. E ela surge de uma maneira dizendo assim, né? O Caboclo das Sete Encruzilhadas, ele fala: assim como Maria acolhe em seu braço o seu filho, a tenda, ou seja, o que ele estava criando, acolherá aqueles que a ela recorrerem nas horas de aflição. Todas as entidades, todas, serão ouvidas. E nós aprenderemos com aqueles espíritos que souberem mais e ensinaremos aqueles que souberem menos. E a nenhum nós viraremos as costas e nem diremos um não. Pois esta é a vontade do Pai. Quem disse isso foi o Caboclo das Sete Pedreiras, quando ele se manifestou e ali deu origem ao que hoje se considera a Umbanda, né? Isso, das Encruzilhadas, né? Então, nós vemos aí o Caboclo das Sete Encruzilhadas deixando a mensagem, né? E falando a respeito do quê? Vamos quebrar todo tipo de estigma, porque existe o estigma social. Queremos nós ou não, o estigma ele é explorado, né, por algumas correntes de pessoas que querem dominar o mundo, né? Ou espíritos ainda que são voltados à não evolução ou que querem, são renitentes, né? São rebeldes e não querem que o planeta ascenda, né? Porque das duas uma, eles vão ter que acompanhar a evolução do planeta, ou eles vão ter que partir daqui para um outro local, né? Um outro planeta equivalente à evolução espiritual deles. Então eles são renitentes, eles são rebeldes e eles batem de frente com esse sistema evolucionista, né? Eles tentam travar das mais variadas formas, né, a evolução do planeta e a evolução de nós, seres humanos. E uma das formas mais simples é o quê? Vamos, então, se aproximar daqueles que são afins a nós, né, aqueles que pensam igual a nós, e conduzir, né, o processo, conduzir essa forma de pensar social, política, econômica, e assim vai. Deu para nós entendermos o que tem a ver evolução com o que tem a ver Umbanda? Está aí fora. Basta nós sairmos nas calçadas, basta nós vermos a situação em que, infelizmente, né, algumas pessoas, por não saberem conduzir ou não terem moral para conduzir, colocaram o país. Tudo tem a ver com a espiritualidade, nada é além da espiritualidade. A espiritualidade interpenetra tudo, né? Ela tem ascensão sobre tudo. Por que eu estou fazendo essa reflexão com vocês? Para que nós possamos não aqui ficar divagando, né, e achando que isto é mais ou aquilo é menos, né? A ninguém nós viraremos as costas, a ninguém nós devemos deixar de lado, né? Nós temos que tentar conduzir essas pessoas para a sua evolução espiritual. A Umbanda é universalista. Ela acolheu todas as várias correntes das várias religiões que vocês possam imaginar. Dentro da religião de Umbanda, nunca houve, né, divisa de dizer, você é aqui, para fora. Não. Sempre a Umbanda incorporou para dentro dela aquilo que era viável, que era universal desses vários conceitos, né? E aí existem as várias correntes de trabalho, existem as várias manifestações espirituais, os vários arquétipos, né, das manifestações das energias espirituais, e todo esse universo que Ramatiz, nos seus vários livros, tanto descreveu, tanto falou, tanto nos disse, né? Tanto nos esclareceu. Desde aqueles momentos em que nós vamos sair do simples
para o mais complexo. Não é isso. O Ramatiz, o tempo todo, nos livros dele, nas obras dele, ele tenta esclarecer as pessoas, né, trazendo o pensamento do Oriente para o Ocidente, né, a forma como é de pensar, né, do povo do Oriente, e deixando claro às pessoas, né, esclarecendo os vários pontos. A Umbanda, no sentido da tradição, considera-se, em alguns casos, né, por exemplo, se você é umbandista, você é umbandista, se você é kardecista, você é kardecista, se bem que tem pessoas que não gostam de ser chamadas de kardecistas, né, elas são espíritas, né, elas nasceram dentro de uma religião, ou creem numa religião que pertence ao legado do Allan Kardec, e ele deixou codificados os livros, que chama-se os livros da doutrina espírita, e aí ficam as brigas, né, de nomenclaturas. Então, vejam bem, essas brigas de nomenclaturas, né, essas formas, às vezes, de nós não entendermos o outro, né, ou de nós não queremos entender o outro, é que gera o quê? A energia de divisão. O que Ramatiz alerta? Né? Ele tenta fazer o quê? O universalismo. Ele tenta trazer as várias ideias dentro de um mesmo foco. São distintas, cada um tem a sua importância, cada um tem o seu valor, porém todas elas têm que ser vistas como pertencentes a uma só e mesma criação. Deus é um só, não existe divisão, né? Nós vamos um dia entender que na espiritualidade, seja qual for a linha que aquele espírito se dedique e trabalhe, entre eles não existe divisão. Eu tenho certeza, se nesse momento nós tivéssemos aqui um trabalho espiritual, e que nesse trabalho espiritual, fosse de Umbanda, fosse de Candomblé, fosse do que nós imaginássemos de religião, se ali naquele momento alguém ou alguma energia que ali se manifeste não fosse especializada no atendimento, certamente ela teria a humildade de recorrer a uma outra energia que pertence a uma outra linha, uma outra forma de trabalho, e ali ocorreria um fenômeno que nós não veríamos, e a solução aconteceria do mesmo jeito, porque eles dariam um jeito de fazer com que aquilo ocorresse, independente se você ver ou não, independente do fenômeno se manifestar ou não, porque nós somos pessoas que acreditamos quando nós vemos fenômenos, mas a espiritualidade não se preocupa com o fenômeno, ela se preocupa com o resultado, com o positivo, com o que deve ser feito e o que cabe a cada um fazer. Compromisso e comprometimento, responsabilidade. Por isso que eles são seres ditos evoluídos. Porque eles têm compromisso, têm comprometimento e têm responsabilidade com tudo aquilo que eles fazem. E nós, né? Nós temos compromisso, comprometimento e responsabilidade, né, com as nossas linhas de pensamento, com as nossas linhas de trabalho, com as nossas casas, seja qual for a nossa religião, não importa. Nós temos compromisso, comprometimento e responsabilidade com o social. Nós estamos escolhendo corretamente as pessoas para nos administrar, ou nós estamos deixando qualquer um chegar lá e nos administrar porque nós nos reportamos e reverenciamos e achamos que não temos a capacidade, ou fulano é menos do que ciclano, né? E começamos a analisar as coisas de um ponto de vista que vocês vão ver durante o transcorrer da palestra, não deve ser o ponto de vista observado. Eu conheço pessoas, é dito aí em vários livros e é universalizado isso, acadêmicos, que, aspas, são um verdadeiro fiasco. E eu conheço pessoas humildes, bem humildes, que elas são verdadeiros sábios, são verdadeiros acadêmicos. Não é uma versão, isso é dito de muitas formas, falado muitas vezes, mas muito pouco raciocinado e pensado, quando nós vamos exercer a nossa atividade. Então, as nomenclaturas são as nomenclaturas e nós devemos tê-las somente como nomenclaturas. Aí nós vamos dizer assim, não existe, na verdade, nada mais superior, né, do que a própria verdade. Mas o que é a verdade, né? Uma definição de verdade que uma vez eu ouvi de um professor dentro da universidade, me fez refletir e me faz refletir até hoje, em tudo aquilo que eu vou fazer, não só como pessoa humana, mas dentro da minha atividade espiritual, né? E, ao mesmo tempo, tem tudo a ver com o que nós aprendemos, né? Com a figura que todo mundo tem dentro do conceito de Umbanda, que é Oxalá, que é, de certa forma, sincretizado a energia com Jesus Cristo, né? Em alguns casos, mas que alguns, né, têm como uma energia
crística, uma energia tão próxima quanto é o governador planetário, e aí as nomenclaturas vão se perder, né? E não importa as nomenclaturas, importa sim o sentimento e a essência, né? O principal. E ele diz assim, que é a verdade? A verdade é uma coroa de espinho, o silêncio e a claridade. Toda verdade é penosa, né? Nenhuma verdade ela não tem sofrimento, né? Qualquer tipo de trabalho que você faça que é verdadeiro, ele dá trabalho. Sempre, né? Ele é uma coroa de espinho, por causa disso, ele é o silêncio, né? Na verdade, a verdadeira evolução ela ocorre assim, em silêncio. Ela está ocorrendo. Você acredite ou não, a evolução está ocorrendo. Se você está evoluindo ou acompanhando, é outra coisa. Mas a evolução está acontecendo. A natureza não parou. O universo não parou. Tudo continua. E ela é a claridade. Ela é a verdade, ela é luz. Ela é clara, ela é transparente. Não tem o que você questionar. A verdade vai ser sempre a verdade. Você pode desconstruir a verdade hoje. Eu posso dizer, não, isto não é verdadeiro. Eu posso inventar um sistema e desconstruir todo um complexo de um pensamento político, de um pensamento filosófico. Eu posso desconstruir qualquer ideia. Essa capacidade, enquanto ser humano inteligente, eu tenho. Só que tudo que eu desconstruo, um dia eu vou ter que voltar a construir. Tudo que eu contribuir para desconstruir na sociedade, seja em família, seja na sociedade maior, seja dentro do país, seja dentro do universo, um dia eu vou ter que reconstruir. Esse é o princípio da evolução. Não se nega. Esse é um dos pontos básicos aí que a gente tem. Então, ela tem que ser uma busca acessível a qualquer pessoa, né? A evolução. No universo, tudo é cíclico, tudo que vocês imaginarem é um ciclo, né? E toda ação tem uma reação. Toda atitude ela tem uma contrapartida, né? Dentro do ponto de vista, né, do que nós entendemos como evolução espiritual. E aí, quando se diz aqui, né, que tudo é cíclico, no candomblé, por que será que eles, quando dançam, né, quando eles louvam a divindade de forma festiva, eles fazem um círculo? Por que eles dançam em roda? É uma repetição do que é o ciclo do universo, né? E eles dançam em torno de um, ou dos mais velhos, ou dançam em torno de pessoas anciãs, ou aqueles que são respeitáveis, veneráveis na religião, porque tem mais tempo de iniciação. São os mais velhos, né? São os sacerdotes, né? Ou sacerdotes daqueles que são representação maior de antepassados. E isso é feito de forma cíclica, né? É uma roda. Então isso representa o quê? É uma repetição do que existe no universo. Ali está chamando a atenção visual, né? Para que a gente entenda. Quando você está na Umbanda, você trabalha em linha. Masculino e feminino, ativo, passivo, né? Polo neutro, que é o sacerdote, né, que acaba servindo de polo neutro. Tudo o que vocês pensarem que seja representação tem um motivo e está dentro do conceito evolucional daquele agrupamento, daquele grupo de pessoas, daquele grupo de espíritos. Essa é a evolução. E não é mais e não é menos. Cada um tem a sua importância, tem o seu valor e estão repetindo algo que é universal. O pensamento sempre é quem cria e quem transforma. Então, olha só, pelo meu pensamento eu posso construir ou desconstruir uma ideia. Pelo meu pensamento eu posso validar ou não uma ideia. Pelo meu pensamento eu posso ajudar ou não uma pessoa. Pelo meu pensamento eu posso prejudicar ou não uma pessoa. Não é da evolução? Não? Nós somos copartícipes da criação, a todo instante. Nós não estamos separados da criação. Nós somos um templo, que vivemos dentro de um templo maior que é o universo. Que, para nos manifestarmos dentro das nossas religiões, criamos templos materiais ou espaços religiosos, segundo as nossas convicções, segundo os nossos entendimentos evolucionais. O templo se repete o tempo todo. O que acontece dentro do templo é de meu domínio. O que acontece fora do templo está no templo, não está no meu domínio, mas está no domínio de quem
está dentro do templo maior, que é o Criador. Então, este tem o domínio todo o tempo todo, de tudo que acontece, tanto dentro dos templos quanto fora dos templos. Então, a ninguém nós podemos enganar. Isso faz parte do conceito evolucional. Você é seu mestre, né? Nós temos os mestres, nós temos os mais velhos, nós temos as pessoas a quem nós reportamos, né? As pessoas a quem nós aprendemos, porque antecederam na caminhada espiritual de aprendizado. Mas, enfim, na síntese, você é mestre de você mesmo, né? A capacidade de influenciar o psiquismo de qualquer pessoa está em cada um de nós. Nós podemos influenciar, né? Conforme eu disse a vocês, irradiando também, né? De forma positiva ou de forma negativa. Tudo isso tem a ver com o quê? Com os nossos aspectos evolucionais. Se nós somos pessoas mais espiritualizadas, a amplidão disso é muito maior, a eficácia é muito maior. Se nós somos menos evoluídos, a magnitude é menor, a amplidão é menor, mas também o prejuízo nem tanto, né? Todo pensamento é gerado, né? Toda emoção e todo sentimento é gerado por uma energia e gera uma energia. Então nós alimentamos alguma coisa que às vezes nós temos domínio, porque nós compreendemos e já temos no nosso consciente, ou às vezes nós não conseguimos alimentar. Ou às vezes nós alimentamos situações que estão no nosso inconsciente e que nós damos magnitude maior do que o que está no nosso consciente. É onde vem os desequilíbrios, é onde vem toda essa série de situações na natureza, né? Ou na nossa sociedade, ou no nosso universo, na nossa família, dentro de nós mesmos, né? As doenças, em tese, né, se nós fôssemos observar a evolução espiritual, que tem tudo a ver, né, com os trabalhos que são feitos dentro do terreiro de Umbanda, pela linha de Caboclo, pela linha de Preto Velho, seja lá por que linha for, tem a ver com isso aqui. A todo tempo, o tempo todo, essas entidades elas estão trabalhando padrões e mudanças de comportamentos pelo pensamento, lidando com o emocional das pessoas, são verdadeiros psicólogos, né? Verdadeiros psiquiatras, verdadeiros neurocientistas, né? E lidando a todo instante com o sentimento das pessoas, procurando enobrecer os sentimentos. Eu nunca vi um preto velho falar, você pega um 38, vai lá e dá um tiro numa pessoa. Não existe isso. A todo instante eles fazem exatamente o trabalho do quê? De enobrecer a alma, de dizer tudo aquilo que aniquila, tudo aquilo que tira a vida é contrário à lei da evolução. Esse é o pensamento, né, que nós devemos manter aí e analisarmos, né, na profundidade. Tudo isso que eu estou trazendo para vocês é só para nós refletirmos, para que nós entendamos aonde tem a ver os processos, todos eles, de Umbanda, Candomblé, seja lá as matrizes africanas assim ditas, com o pensamento evolucional e com os pensamentos daquilo que está descrito em várias obras pelo próprio Ormatiz. Nós devemos ter uma busca diária bem consciente, no sentido de que, né, nós, de um estado de espírito menos capacitado, nos capacitemos a um melhor estado. Nós nos elevemos, né? Nós tenhamos a condição de nos elevar, né? Isto é um ponto importante. Todo dia é dia de nós melhorarmos, todo dia é dia de nós aprendermos, todo dia é dia de nós evoluirmos. A evolução é constante, eu disse, eu posso parar, mas ela quietinha vai estar lá em silêncio, progredindo. Né? Desenvolver, que na verdade eu troco essa palavra às vezes por reeducar, ou educar, porque se nós cremos que nós somos espíritos eternos, e aqueles que são crentes da reencarnação têm a concepção de que existiram antes, deixaram seu corpo material, ficaram um tempo lá na erraticidade, reencarnaram em uma nova condição, estão aqui numa condição de vida, num corpo biológico novamente, né? Nós estamos em processo reeducacional, não educacional. Os que vêm nascendo, né, seres que possam, porventura, estar vindo pela sua primeira vez, esses estão passando por um processo educacional. Né? E a espiritualidade
faz você assumir, né, ou pretende, dentro da evolução que você assuma, cumprir os seus compromissos e cumprir o que é, né, na verdade, o que está na nossa própria essência. Isso é o que o tempo todo o nosso inconsciente cobra, que o nosso consciente também cobra, quando a gente tem isso consciente, né? A evolução se faz exatamente por causa disso, né? Se eu, hoje, infelizmente, sou uma pessoa que, ainda dentro da minha condição humana, fui fechado em um farol, sou agredido verbalmente e retribuo com agressão verbal, se eu continuar fazendo disto um padrão de pensamento, né, o que vai acontecer? Eu vou continuar patinando. Eu vou continuar estacionado, mas a evolução não está acontecendo. Se eu trago para o meu consciente que eu preciso mudar o comportamento, que ele pode ser agressivo, mas eu não preciso responder com agressão, eu posso ser aquele que coloca coroa de espinho, ficar no silêncio e só ficar na claridade, eu vou deixar com que ele fique com a carga energética dele e eu vou estar evoluindo, eu vou estar mudando o meu padrão, eu vou estar dentro do processo do que propõe Ramatiz, do que propõe todos os mentores espirituais, do que propõe todas as entidades, todos os guias. Eu nunca vi nenhum guia propor ao contrário, seja para quem for, né? Esses não desenvolver, esse não educar é que leva aos desequilíbrios. Todos. E é o que é igual a nós considerarmos que esse ser ou essa pessoa está se negligenciando, está sendo negligente consigo mesmo, negligente com o seu próximo, negligente com sua família, negligente com sua sociedade, negligente com o universo. Qual que é a correção? Também Ramatiz diz. Aí vem as dores, né? Vem os caminhos dos reacertos, né? Não precisamos, né, na verdade, de uma religião, né? Nós precisamos muito mais, né, de nós termos a espiritualização. As religiões são de convicção, são de convenção humana, do meu fórum íntimo, do fórum íntimo de cada um. Cada um se sente bem da maneira onde está, na religião que está, né? Mas o importante é que a gente tenha a espiritualidade, que a gente se espiritualize, que a gente se modifique sempre para melhor, né? Bom, somos na essência, né, o próprio Criador, nós somos Deus na essência. Vós sois deuses, né? Está lá, né? Nós somos em ponto menor, né, em um grão de mostarda, o que é Deus em um ponto maior, né? Só que ele totalmente consciente dos processos e nós, às vezes, inconscientes de muitos dos nossos processos. Mas ele nos chama para a evolução. Tudo na natureza vibra para que nós evoluamos, né? O respeito ao nível evolutivo de cada um é tão importante quanto a busca constante da evolução. Ou seja, eu posso não compreender, mas eu tenho que passar a tolerar. Tolerar é muito ruim. Eu tenho que respeitar. Esse é o ponto maior. O respeito deve ser o ponto maior. Quando eu chego a isto, eu chego no aceito. Bom, aí voltamos lá, na fala do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Não é isto? Quando ele diz assim, não renegaremos a ninguém, não viraremos as costas a ninguém. Aos que souberem menos, nós vamos ensinar. Aqueles que sabem mais vão nos ensinar. Tudo, nós não vamos criar divisas, nós vamos criar separativismo, nós não vamos criar cisão, nós vamos criar convulsão social. Seja no nosso lar, seja... E aí, cada recinto, cada lugar onde a gente executa as nossas tarefas, né, no dia a dia, né? As verdades do universo sempre irão se manifestar em nossa existência. Se nós não evoluirmos, o universo evoluiu e ele vai nos cobrar. Se nós não evoluirmos, a nossa sociedade evolui e ela vai nos cobrar. Quando eu falo em evolução, eu não falo em fundamentalismo, eu não falo em defesa de valores que são ultrapassados ou valores que querem se impor às pessoas, se desrespeitando aquele princípio do Caboclo das Sete Encruzilhadas, que é os mais evoluídos nos ensinarão e aos menos esclarecidos nós vamos servir de instrumento de educação, né? Tudo isto, né, que nós vemos aí da evolução espiritual, quando ela não
conduz de uma forma coerente, é porque nós mergulhamos nas nossas ilusões e, assim, mergulhando nas ilusões, nós retardamos um processo, nós criamos uma inércia. Só que o universo evolui. Então, ele vai nos cutucar de alguma maneira. Né? E é onde nós aí caímos nas nossas situações de crise. Né? A busca pelo desenvolvimento, né, por essa educação espiritual, ou pela essa educação da espiritualidade, ela nunca termina. Ela é constante. Né? Somente um e único é o detentor, né, de todo esse processo e consciente de todo o processo, que é o próprio Criador. Nós vamos estar constantemente, sempre evoluindo, sempre aprendendo alguma coisa. Pelo amor ou pela dor, um dia você se rende. Esse é um princípio da evolução. Por isso que Deus não fica, de certa forma, muito preocupado se você quer hoje, se você quer amanhã, ou se você vai querer depois de amanhã. Um dia você vai querer. Ou você vai querer, ou a evolução ocorreu aí no silêncio, e ela vai te empurrar a dor. O orar e vigiar, que é tão dito, né, constante aí, que tantos pretos velhos ensinam, pedem para você rezar, né, tantas entidades pedem para você rezar, orar e vigiar é um dos instrumentos, né, ou é o instrumento mais importante nessa busca. Sempre foi. E o Cristo mesmo dizia, cuidado de orar e vigiar, para não cair em tentação. Então, vejam bem, está lá, é típico, né? E é uma coisa antiga. As respostas aos nossos anseios, né, dentro dessa evolução, está dentro de nós mesmos. Né? Iludidos, às vezes nós, por soluções e respostas do mundo externo, nós nos paralisamos. Né? As respostas nunca vão estar no externo, elas estão no interior, elas estão no interno. Isso faz parte da evolução, que é o que toda entidade também, dentro dos vários trabalhos, tenta demonstrar às pessoas. Né? O livre-arbítrio é uma ferramenta que deve ser usada com sabedoria. Né? A liberdade existe, mas a reação a essa liberdade também. Não se engane. Né? A mesma medida que você medir o seu semelhante, você será medido. A mesma atitude que você gerar energia para o universo vai te retribuir de alguma forma. Né? E no campo das coisas espirituais, não é só a função magnética que existe. Né? Existe o princípio da similitude por energias. Né? O negativo atrai o negativo, o positivo atrai o positivo. Diferente do que é no magnetismo, que os polos opostos se atraem, né? No campo de energia ou no campo da espiritualidade, essa lei vige. Né? Energia semelhante atrai energia semelhante. O universo se comunica o tempo todo o tempo conosco, né? Através de sinais, através das nossas consciências, das coincidências e através das flechas dos anjos. De vez em quando, uma entidade vem e te sacode, te balança. Não é só, né, passar a mão, né, ou ser muito agradável, às vezes que funciona. Às vezes você é obrigado a dar uma sacudida no caboclo, na cabocla, né, dizer, acorda, porque a coisa não é bem assim, não. Você está indo por um caminho que você está se paralisando. Alinhar-se, né, à sua missão, ou seja, descobrir qual é a nossa missão dentro desse universo, dentro da vida e dentro da espiritualidade, é uma coisa importante a ser realizada, né, cada vez mais. E nós devemos fazer isso a partir de agora, nessa existência. A solução nunca estará na outra pessoa. Porém, né, nós, às vezes, acreditamos que existem salvadores, que existem, né, pessoas que vão fazer com que isso ocorra. Não, nós fazemos por nós. Eles nos ensinam o caminho, eles nos anteparam. Né? Eles são os gatilhos da evolução, né? Eles vão fazer com que nós sejamos amparados. Eles são amparadores, né? Toda a espiritualidade. Mas a libertação é um trabalho pessoal. Né? É um trabalho individual de cada um de nós nos alinharmos à evolução ou nos desalinharmos com esta evolução. E nós respondemos pelo sim ou pelo não, né? Por se alinhar ou não. O planeta só sairá, né, desse caos, né, pelo esforço da parte de todo o ser que aqui está. Né? O planeta só sairá do caos com o esforço da nossa parte. Né?
né? Aí entra toda uma questão de sustentabilidade social, assim chamada hoje em dia, né? Se eu não tiver consciência de que eu tenho que fazer as coisas de uma forma orgânica e sustentável, se eu não tiver a consciência de que eu devo contribuir para que a natureza possa fazer o seu trabalho melhor, eu não vou ter, né, nunca solução de continuidade para melhor. Eu vou estar sempre repetindo e patinando nesses exercícios aí, que são exercícios negativos. Os principais exercícios dentro de um processo evolucional, seja ele em que linha de pensamento for, seja de que religião for, mas dentro da Umbanda e dentro da doutrina de Ramatiz ou dentro da doutrina que nós temos da espiritualidade como um todo, são sempre gratidão e meditação. Gratidão pelo aprendizado, gratidão pelo erro, gratidão pelo acerto, porque ele nos ensina ou ele nos corrige em alguma coisa. E ele fará com que nós, né, alcancemos um estado melhor ou mais elevado de consciência e de espiritualidade, né? Os planos superiores, esses níveis de vibrações superiores, né, todos eles são dotados, né, ou são dotados de espíritos que são gratos, né? E essa gratidão é o que traz, na consequência, né, na sua continuidade, o sucesso, a paz, a saúde, que é o que todo mundo almeja, né? Acreditem as pessoas ou não. Aprende-se a alimentar, né, das coisas simples, ou aprender a se alimentar das coisas simples na vida, é uma coisa importante dentro da evolução, porque a modernidade, né, essa industrialização toda que nós temos aí, vem trazendo à humanidade o quê? Dor, doença. Será que tudo que é industrializado é bom? Porque está facinho? Será que tudo que está fácil é o melhor? É uma reflexão, né? Então, esse estado de coisas que aí fora está, esse estado de mundo que nós vivemos, né, ele tem a ver com as nossas escolhas, né? Nós escolhemos viver de uma maneira mais saudável ou não. Nós escolhemos viver de uma maneira sustentável ou não. Nós fazemos as escolhas, nós criamos o consumo, né? E pessoas estimulam que a gente consuma, porque elas ganham dinheiro com tudo isso. E elas fazem o que com o dinheiro? Financiam um armamento, financiam bomba, financiam isso, financiam um monte de absurdos, porque elas não são pessoas espiritualizadas ainda. Estão passando por um processo de espiritualização. Bom, o ganhar o seu dinheiro de forma idônea, né, ele é importante e é ético, né? Nós devemos usar, dentro desse processo da nossa evolução, sempre a sabedoria, ajudar as pessoas, né? E lembrar também que o nosso corpo físico, repito, é o nosso templo. Não vamos nos iludir com as aparências, né? Nem sempre nós vamos ver que a aparência representa o que está no interior. Isso é uma coisa que é dita, que é falada, mas muito pouco praticada. Por quê? Existe todo um mercado estimulando nós a olharmos as pessoas que são melhor fisicamente por causa das academias, né? Que o mais bonitinho é o que tem olho azul, né? Não que ele não seja bonito, ele é importante, mas existem as outras belezas, existem as outras formas, né, exteriores, que elas também têm a sua beleza, têm o seu padrão pessoal. Nossa meta na Terra, aqui, é evoluir constantemente. Se nós nos paralisarmos, nós damos uma ordem ao nosso cérebro assim: eu não me adapto mais a este ritmo, eu não quero mais isto. Aqui eu dou o start, para que a minha mente entenda, eu preciso morrer. É óbvio que existe um tempo aqui que nós vamos exercer as nossas atividades. E nós temos que respeitar esse tempo. Mas eu posso dar esse start antes do meu tempo. Eu posso contribuir para que eu saia mais cedo da minha encarnação. Exatamente por esse padrão. A partir do momento que eu não quiser acompanhar as mudanças que estão ocorrendo no mundo, e pelo lado positivo, ou a partir do momento que eu rechaçar tudo e achar, não me adapto mais, está tudo errado, eu não me adapto. Então está na hora de eu sair. Está na hora de eu reciclar. É isso que é a morte, né? Nossa meta, então, é sempre evoluir constantemente. A purificação, né, das nossas características inferiores, das nossas questões de personalidade, elas devem ficar, né, elas devem ser proscritas, elas devem ser modificadas, elas devem ser reeducadas e educadas. Se nós vamos entrar num processo de uma harmonização e harmonizar os conflitos que estão em nossa volta, né? Quem é o melhor hoje conciliador? Quem é o melhor juiz? Quem é o melhor
conciliador de situações, senão aquele que é harmônico, aquele que consegue ouvir os dois lados sem tendenciar, mas analisando, né, e compondo aí os valores para que se entenda melhor as coisas como elas são, como elas estão, e chegar a uma melhor solução, né? Chegar a um entendimento das partes através do diálogo. Não existe outra forma. O fato de você querer, né, ou não, a sua evolução, né, ou espiritualizar-se, nunca vai interromper o movimento evolutivo do próprio universo, que é o que eu falei, mas também essas formas de agir, essas nossas decisões contrárias a esses movimentos, geram conflitos, geram desequilíbrios, geram todos esses estados de coisas que nós vemos aí na Terra, o domínio, né? Eu sou dono. Então, o caos se instala. Nós não devemos nunca confundir a consciência espiritual com o nível cultural. Nível cultural é uma coisa, consciência espiritual é outra, sempre. Existem pessoas com nível espiritual elevadíssimo, sem cultura. Existem pessoas com uma cultura extremada, mas com nível espiritual péssimo. E as pessoas aí na sociedade estão confundindo. Bom, nós temos que levar em consideração, né, aqueles valores que são da evolução, que é a humildade, né? E os humildes, né, essas pessoas mais humildes são, na verdade, né, ou nos levam à conclusão, dentro dessas várias concepções dos estudos aí que são feitos, a que eles sejam compreendidos, né, como os doutores da arte de compreender. Bom, não diz tudo isto, né, ou esse finalzinho aqui, né, os doutores da arte de compreender, ou os doutores da arte de compreender o que Deus criou, ou os doutores da arte de compreender o que Deus deseja de nós, seres aqui na Terra, tudo isso tem a ver com o que disse o Caboclo das Sete Encruzilhadas lá atrás. A reflexão que eu fiz com vocês das datas, por que eu disse isso, né? Nós ainda temos no nosso país o racismo embutido, né, camuflado. Nós ainda temos no nosso país situações que lá naquele dia que houve a manifestação do Caboclo das Sete Encruzilhadas, ele condenou, não porque ele era um juiz, mas ele disse, não é correto. E nós vemos esse padrão ser repetido por muitos. Nós estamos evoluídos, mas a evolução está acontecendo. Essa é a reflexão, né? Nós temos situações que hoje as matrizes africanas precisam, né, lutar pelos seus direitos. Por quê? Desde aquele tempo, o Caboclo das Sete Encruzilhadas já tinha dito, ele já tinha combatido exatamente isso, né? Bom, finalizando, é isso que eu tinha a propor a vocês e a gente refletir, né? São alguns momentos, algumas reflexões que eu trouxe aí para vocês, e em uma outra oportunidade, quando assim for permitido, nós podemos aprofundar e dialogarmos e aí chegarmos a uma conclusão, né, da evolução ou não. Eu agradeço a oportunidade que me foi dada, né? Agradeço a oportunidade de falar com vocês aqui, né? Meus irmãos da Afram, né? Ou meus irmãos da Fraternidade Ramatiz, né? Agradeço a Deus a oportunidade que me deu ainda, né, na condição de encarnado, né, fazer uma reverência, né, e um agradecimento ao meu irmão que hoje se encontra na pátria espiritual, mas eu tenho absoluta certeza que é por causa dele, por obra dele, né, e por influência dele, que muitas coisas boas continuam acontecendo dentro do que é interreligioso.